Oi, 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 gente. Tá no ar mais um Café com Notícias. Essa edição de segunda-feira, né? Mais uma semana de quarentena, de isolamento, de resistência ao governo Bolsonaro chegando. E esse Café com Notícias de hoje é bem especial. Normalmente a gente faz o café freixo com 2 ou 3 convidados, né? Geralmente convidadas. Aqui a gente tem cota de 25% de presença masculina, né? De cada quatro, a gente convida um para a gente dar uma organizada, digamos assim, nos nossos assuntos. Mas eu pedi para o Marcelo Freixo, meu querido amigo, deputado federal do PSOL do Rio, vir conversar comigo sozinho para a gente bater um papo sobre alguns acontecimentos das últimas semanas. Tudo bem, Freixo? Que bom conversar contigo de novo. Que bom te encontrar novamente, Manu. Saudade de você. E a internet vai nos salvando um pouco, né, desse tempo estranho de angústia, de distância. E é isso, a gente está vivendo uma pandemia num governo que é um pandemônio. Ontem eu conversava com o Antônio aqui em casa que se fosse só a pandemia já seria duro demais, né? Porque é muito duro, é muito tenso. E viver isso na ameaça à democracia, numa crise política tão profunda, é realmente um teste inimaginável, né? Eu sou professor de história, fiquei 20 anos em sala de aula, e quantas vezes eu dei aula ficando imaginando assim, olha, eu estou falando desse assunto, imagina como era essa pessoa viver aquele momento. Eu nunca imaginei viver um momento desse que a gente está vivendo, né? Sabe que eu... Com tanto desafio. Eu tinha um exercício como esse que tu disseste, mental, assim, quando eu era criança, eu ficava muito perplexa como a humanidade tinha vivido no período do nazismo, né? Eu pensava assim, se eu tivesse vivido naquele momento, eu ia ficar louca, eu ia passar o dia inteiro gritando, olha, estão matando os judeus, e eu me deve ter sido, né? Isso, e eu me sinto, Freixo, exatamente, assim, eu penso, nossa, chegou o momento que eu estou vivendo um momento como aqueles, mas eu pelo menos estou honrando a criança que eu fui, né? A gente está gritando, né? Digamos, isso. Né? Você sabe que eu sempre gostei muito da aula para criança, né? Eu dei aula em pré-vestibular, dei aula em tudo quanto é coisa que você pode imaginar, tudo quanto é idade, dei aula de alfabetização de adultos, mas a minha grande paixão era dar aula para a antiga 5ª e 6ª série de história, né? Era a minha grande paixão. Foi a época que despertou minha consciência. E eu fazia uma brincadeira com os alunos que a gente tinha escondido dentro da sala de aula uma máquina do tempo e que esses alunos e alunas, eles podiam entrar na máquina do tempo e eles se transportavam para o lugar que a gente estava estudando. E cada um deles podia escolher o personagem que eles quisessem ser ali dentro. E eles tinham que viver aquilo ali, depois eles contavam para a turma, e era um segredo nosso, e eles contavam para a turma o que eles tinham feito, né, como eles viviam, o que eles comeram, como é que era o dia a dia deles e o que eles fizeram para mudar aquilo ali. Isso era um exercício genial. Eu presenciei coisas incríveis da cabeça das crianças. Nossa, né? Que fantástico, Freixo. Eu fazia sempre. Era um instrumento que a gente tinha em sala de aula, porque ele despertava o interesse dos alunos, né, e alunas, fazia com que eles escrevessem, fazia com que eles mergulhassem naquela história, no cotidiano ali, e a escolha de que personagem já dizia muito de cada aluno, né? Como eles mudavam para quê? Então, eles mexendo nessa história. Criança tem essa permissão poética, né, de mexer na história. Foi exatamente a idade que eu tive um professor de história, professor Valdon, professor negro de história, que era 1992, quando eu estava na 4ª e 5ª série. Primeiro foi o Valdon, depois foi a Ângela Beatriz. Um homem negro e uma mulher. Que era a época da comemoração, né? O Brasil comemorava aquele 1992. E eu lembro eu me lembro da aula, o professor dizendo, olha, esse papo de descobrimento é uma farsa, tinha gente aqui. E aí, sabe aquela coisa que acontece na cabeça e nunca mais... Eu falei, meu Deus, é um bando de mentiroso, é uma palavra que representa um mundo diferente do que estavam me contando. Então, o papel dos professores de história, por isso que eles têm tanto medo, né, Marcelo? É claro, não é à toa essa saga fascista da escola sem partido, que é exatamente tentar impedir que histórias como essa que eu estou contando, foram histórias simples na minha vida, mas eu tenho certeza que foram importantes na vida de centenas de alunos, milhares, talvez, que eu tenha tido 20 anos em sala de aula, muitas escolas, é isso que eles querem matar, né? Eles querem matar a capacidade criativa, a capacidade de diálogo, a capacidade de entendimento, de leitura da sociedade. Por isso que o ministro da Educação, que nada mais é do que um militante fascista, segundo ele mesmo disse naquela reunião, eu sou só um militante fascista, né? Que vira ministro da Educação, tem como seu principal objetivo a perseguição à criatividade, à liberdade.
Não há mais dúvida que a gente está vivendo um governo fascista no meio de uma pandemia. Esse somatório é que é muito triste, desafiador, né? Então a gente precisa fazer mais do que a gente fez até hoje, né, nas nossas vidas. Marcelo, deixa eu te falar. A gente comenta as notícias do dia. Como eu não faço no sábado e no domingo, eu tô desde sexta às 10 da manhã sem comentar as notícias. Então, eu vou tirar o atraso contigo sobre isso. Olha só, eu quero começar por um artigo teu que saiu no jornal de ontem, né? Todo mundo... quando a gente noticiou que conversaria contigo, as pessoas elas falaram muito sobre a tua decisão de não ser candidato no Rio. As pessoas se dividem, né? Num lado, muito dentro delas, né? Uma ambiguidade de sentimentos. Então, de um lado, a tristeza de não ver o teu nome na cédula, né? Na urna eletrônica, a ideia de que aquilo poderia representar um projeto alternativo de esperança, como o Rio de Janeiro é muito importante, não só para o Rio, mas, digamos, sopros dessa esperança para o país, mas também as pessoas encontraram, digamos assim, se viram muito nas tuas palavras. O que eu sinto da militância do nosso campo, não vou falar dos dirigentes, que eu ouvi te elogiando, porque, mas da militância, as pessoas que conversam, as pessoas comuns que conversam comigo na internet, elas falaram, uau, é exatamente isso. Então, eu queria que tu falasse um pouco. O artigo, ele é, digamos, um passo à frente da tua decisão, né? Porque ele apresenta as razões mais profundas pelas quais tu tomou a decisão lá atrás, há uma semana já. Queria que a gente conversasse um pouco sobre esse artigo, primeiro, assim, sobre o ponto mais importante dele para mim, que é uma questão de senso histórico. Nós estamos em 2020, nós não estamos em 2022, né? Então, antecipar 2022, não são as palavras que estão ali literalmente, mas antecipar a disputa eleitoral nos divide num enfrentamento que é um enfrentamento a uma máquina de destruição do país e dos direitos do nosso povo. Então, queria que tu falasse um pouco sobre o artigo, levando em conta que as pessoas querem te ouvir também sobre a decisão. Não, claro. E é curioso, né, quando você toca já puxando por esse ponto, que nós não estamos em 2022 e dependendo do que a gente faça hoje, pode ser que a gente não chegue em 2022. Né? É bom, mas você está exagerando. Eu acabei de fazer um Twitter antes de entrar aqui, dizendo que eu gosto muito do Twitter, eu só não fico lendo porque o Twitter é muito ralo, né? Então os inimigos entram ali xingando a minha quinta geração, aí também é um pouco demais. Mas eu gosto de escrever, eu gosto de aqueles recados curtos, eu acho que é bem legal, e eu tenho muitos seguidores, você também, no Twitter, então, enfim, é um eficaz instrumento de comunicação. Eu botei lá, falei, nem lembro direito o texto, mas a essência é essa. Eu falei, prisão de governador, prisão de prefeito, militares anunciando guerra civil, fechamento de Congresso, fechamento de Supremo. Eu nunca vi uma ditadura ser tão anunciada como essa. Ela pode até não acontecer, mas que ela está sendo anunciada, ela está. Né? Eu nunca vi no mundo, né, uma ditadura ser tão anunciada. Ela pode não acontecer, diversas coisas podem acontecer, a gente pode roubar o Bolsonaro, a gente pode conseguir ficar no governo até 2022 e ser derrotado. Está tudo em aberto. Mas não venham me dizer que não tem uma ditadura sendo anunciada. Porque se isso que eles estão dizendo, fechar Congresso, fechar o Supremo, prender prefeito, prender governador, armar a sociedade, guerra civil, né? Eu postei aí no final de semana vários jornais falando do Mussolini, frases do Mussolini exatamente idênticas às do Bolsonaro. Um povo que não é armado, exatamente idênticas, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que há um processo de fascismo em curso. O fascismo não é uma ameaça, o fascismo é um projeto em curso. Esse entendimento, para mim, Manu, ele é muito importante, ele é um divisor de águas. Não, mas o Bolsonaro é fascista. Não, o governo Bolsonaro é um governo com projeto fascista, de destruição, de anulação das instituições, de fechamento de congressos, de formação de milícias políticas fascistas, como esse acampamento dos 300. Ele está em andamento, ele está acontecendo, ele é um desejo, né? E aí as instituições são muito tímidas. Nós temos aí uma militante mulher deles dizendo vamos ucranizar o Brasil. Exatamente. Recebi isso hoje. O que significa vamos ucranizar o Brasil? Não nos dá uma margem de dúvida tão grande. Né? Então, os sinais estão todos dados. Então, a minha decisão, para começar por aí, é que se eu me mantenho candidato no Rio de Janeiro, que está muito... Eu peguei o mapa eleitoral, assim, é muito impressionante. Nas capitais tem 2, 3 candidatos do campo da esquerda.
sem contar o campo democrático. Tem 2, 3, todas as grandes cidades têm 2, 3. Tirando talvez Florianópolis, todas as outras grandes cidades brasileiras está muito dividido. Está muito dividido. Inclusive, mesmo se a gente olha para o núcleo mais estreito da esquerda, né? Porque, olhando para esse núcleo. Um núcleozinho reduzido, O campo democrático está ultra dividido. E aí, o que é pior... Eu primeiro quero dizer que eu respeito muito essas divisões, as razões dessas divisões, as razões das diferenças. Eu não estou anulando que elas têm razão de ser. Eu acho que existem diferenças históricas, de concepção, diferenças de projeto. Eu tenho um respeito muito grande por isso. Todo mundo que acha, mas a esquerda está sempre... Eu não acho que a divisão da esquerda historicamente seja um problema. Ela pode ser uma fonte de riqueza, de crescimento, de amadurecimento. Eu não olho dessa maneira. Eu não gosto de pensamentos totalitários, nem da direita e nem da esquerda. Então, eu acho que a divisão não é necessariamente ruim. O problema é que a gente tem um governo fascista. A gente não vive a mesma realidade que nós vivemos em outros anos anteriores. Eu disputei 2 eleições. A esquerda é super dividida nas 2 eleições, mas era outro contexto. Era um contexto diferente. Então, exato. O meu gesto de dizer, olha, eu não sou candidato e estou propondo uma unidade no Brasil inteiro, pelo Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Porque se eu não tomo essa atitude no Rio de Janeiro, lugar que é o lugar do bolsonarismo, é o lugar matriz do bolsonarismo, parece que eu estou falando da unidade porque eu quero unidade para mim. E não é para mim que eu quero, né? Eu citei o teu exemplo, falei de você, falei de outros. A gente não pode correr o risco de, em algumas cidades importantes, por causa da disputa, permitir a vitória da extrema-direita. E isso corre risco. Isso pode acontecer. O Bolsonaro consegue um leque de apoios importantes e elege prefeitos. Porque não sei se você percebeu, em muitos momentos daquela, vou chamar de reunião ministerial, porque eu não consigo um adjetivo que eu possa falar aqui, né? Mas... Já pensou aquilo, Freixo? Eu fiz o exercício de imaginar, eu fiquei olhando aquela reunião, pensando, imaginando a gente sentado, né? O escândalo, a dimensão que tomaria de escândalo com aquelas pílulas sendo colocadas na boca de pessoas do nosso campo político. É inacreditável. Você sabe que eu adoro botequim, né? Aqui no Rio de Janeiro eu sou um assíduo frequentador de botequim e de roda de samba, né? Adoramos. Eu adoro, amo. E aquele vocabulário utilizado, sem dúvida alguma, seria repreendido nos botequins do Rio de Janeiro. Eu disse, olha, tenha compostura, isso aqui é um botequim, isso aqui é um lugar sério, só por favor se comporte. Né? Tomaria um pito, né, para saber se comportar dentro de um botequim, que é lugar de gente com dignidade. Mas não, era uma reunião ministerial, né? E aí, assim, ele em algum momento ali, ele fala de 64, abertamente, né? Aquilo várias vezes. E eu escrevi o artigo antes de eu ter acesso ao vídeo. Isso aí que foi mais interessante, porque no artigo eu vou pontuando por que eu estou dizendo que o Bolsonaro é fascista, eu vou pontuando isso no artigo. E depois que eu assisti a reunião ministerial, a minha equipe me ligou e falou o seguinte: Marcelo, você viu o quanto o artigo encaixa na reunião ministerial? Encaixa perfeitamente, porque ele vai falando exatamente aquilo que eu estou dizendo, por que eu acho que é um governo em prática fascista no Brasil. O professor Silvio Almeida destacou na fala do Guedes o vínculo com a ideia de reconstrução alemã, que ele fala, eu estudei, aí ele cita o caso da reconstrução alemã e o ministro da economia que ele cita é o ministro do Hitler, para ter uma ideia, né? Porque ele dá a entender na fala que é o período de reconstrução pós-nazismo. Não, reconstrução era como os alemães chamavam ao nazismo, porque o nazismo vem com o discurso da reconstrução e da destruição de tudo. Assim, as identidades são muito fortes. Então, as nossas atitudes precisam ser atitudes compatíveis com isso. E por que eu estava falando das diferenças? Eu acho que as diferenças, elas são importantes. Mas, neste momento, não é possível que qualquer diferença que exista dentro do campo da esquerda, por mais justas, por mais corretas, por mais necessárias que elas sejam, elas têm que continuarem sendo maiores do que a necessidade da gente estar junto. Então, e aí, o que eu também escrevi no artigo, né, que eu acho que é um ponto importante. Não adianta a gente ficar buscando que grande líder nosso será capaz de derrotar o grande líder Bolsonaro. Não é essa a escolha. Não é essa a escolha. Isso é um erro. Né? Mas é o Ciro, é o Dino, é o Haddad, é o fulano, é a ciclana, é a Beltrano. Olha, não é uma escolha de qual grande liderança nós vamos ter para derrotar a liderança de lá de lá.
O que a gente tem que fazer agora, e ainda dá tempo, é qual é o projeto que a gente defende e que todas essas lideranças caibam dentro desse projeto. Porque há um projeto do lado de lá. O fato dele ser tosco, imbecil, medíocre, e ele é tudo isso, não significa não ter um projeto eficiente do lado de lá. É eficiente. E não significa que não é um projeto, né, Marcelo? Porque às vezes as pessoas não conseguem juntar as peças, né? Elas falam assim, olha que horror isso, olha que horror aquilo, ele é louco. Claro. Não, quando a gente tem que sair da cena e olhar de cima para ver que é um quebra-cabeça, né? E esse quebra-cabeça é o projeto deles, de destruição do país, né, e da democracia. Eu vou tentando ali no artigo, assim, eu fiquei muito feliz da Ilustríssima me chamar, porque é um artigo de 10 mil caracteres, mas eu percebi que não cabia em 10 mil, cara, fui ficando desesperado, porque tem tanta coisa para você falar sobre esse cara, mas acho que consegui ali colocar pelo menos o que eu achava mais importante. Mas o debate tem que acontecer, assim, a relação que ele tem com as forças policiais. Eu citei no artigo, antes de eu ter visto aquela coisa da reunião ministerial, a questão das armas. Manu, você foi uma excelente deputada federal. O que tem de projeto, o que me deu de trabalho, projeto de desarmamento, projeto de destruir o desarmamento, né? Destruir o estatuto de desarmamento, de liberar munições, de liberar... De construir uma milícia deles, né? É isso que a gente precisa deixar claro, porque às vezes a gente fica com um padrão. Isso eu também gostei no teu texto e nas tuas intervenções. Eu já nem sei o que eu ouvi, o que eu li. Mas acho que a gente precisa falar sobre isso, né, Marcelo? Porque o padrão é um padrão muito 1964 no imaginário da nossa esquerda. Quer dizer, só existe um tipo de golpe. Anuncia-se o golpe e fecha-se. Mas o que aconteceu na Bolívia há 6 meses não foi esse percurso trilhado. Então, armar a sociedade civil, né, o golpe da Bolívia teve o suporte dos militares, mas foi construído, sobretudo, pela violência civil, muito parecido com o que eles fazem com esses 300, com essa menina que fala sobre ucranizar e com essas portarias que permitem que o povo se arme. Claro. E quem é que vai comprar arma, né? Quem vai comprar arma? O Bolsonaro já tem... Eu sempre separo em 4 pontos, né? 4 eixos centrais do poder autoritário de Bolsonaro. É a relação com as milícias originais, né? As milícias de onde ele vem. O Bolsonaro vem de um esgoto político do Rio de Janeiro, que envolve crime, polícia e política de uma maneira que não se separa. A relação dele com... É muito profundo isso tinha que ser um programa inteiro. Aí é um programa policial, né? Você tinha que ter um programa policial aqui para a gente falar sobre isso. Mas você lembra que foi assassinada a Patrícia Scioli, uma juíza, claro, em 2011 aqui no Rio de Janeiro? A Patrícia Scioli, ela foi assassinada e tem uma pessoa que paga como mandante, está preso em Bangu 1, que era o comandante do 7º Batalhão, que era o Cláudio. Né? Ele está preso em Bangu 1 desde aquela época, como mandante da Patrícia Scioli. O Cláudio serviu no mesmo batalhão do Lessa, que é preso hoje por ter matado a Marielle. Né? O Lessa... Para visualizar, né? Só para vocês entenderem, como a gente está conversando gente aqui do Brasil inteiro, né? Ninguém é obrigado a saber sobre isso, e eu entendo que há literatura mais importante, mais agradável do que essa que eu estou aqui falando, mas para entender o Rio de Janeiro é preciso entender o que está além do cartão postal, né? Ou aquém do cartão postal. O Rio não é um cartão postal, né? O cartão postal está sobre uma cidade que tem os seus mistérios, né? E não são encantadores. O Lessa, que é o cara que acusado de matar a Marielle, está preso, serviu no mesmo batalhão do cara que mandou matar a juíza, Patrícia Scioli, né? O Lessa matou, durante muitos anos, ele trabalhou para a máfia dos caça-níqueis, mesma máfia que pagou o Adriano, que foi morto agora na Bahia, que era muito ligado ao Queiroz, que serviu junto com o Queiroz e que responde junto com o Queiroz a um homicídio. E eles estavam diretamente vinculados ao gabinete do Flávio, filho do Jair Bolsonaro. Né? Parentes do Adriano eram nomeados no gabinete do Flávio. O Flávio faz uma homenagem ao Adriano, defendido pelo Jair Bolsonaro na tribuna do Congresso Nacional. O Jair defende o Adriano. Eu tenho esse discurso. Né? Então, assim, olha de onde vem essa família. Olha de que lugar vem. Quem representa, né? Então, assim, quando eu falo assim, que eles têm vínculo com as milícias, eu estou falando de domínio de território, de máfia, de estabelecimento de poder. Não é poder paralelo. Para com essa bobagem de chamar de Estado paralelo. Não existe Estado paralelo. O crime está dentro do Estado e o Estado tem um só. Não tem Estado paralelo. Isso é uma bobagem que se diz que não tem mais tamanho. Estado é um só. O crime está dentro do Estado. Né? Aliás, não tem crime organizado fora do Estado, na minha opinião.
Fora do Estado não tem crime organizado. Fora do Estado tem crime de barbárie, tem crime de violência. Crime organizado está dentro do Estado, porque crime organizado é disputa de poder. E Bolsonaro vem daí. Então, o Bolsonaro vem de um lugar muito perigoso. É isso que a gente precisa entender. Ele não é só um cara louco que fala palavrão. Aliás, não tem nada de louco. Vamos respeitar os loucos, né? O Bolsonaro é um criminoso, né, que vem de lugar do crime, tem relações com o crime, que sua família tem relações com o crime, nasce disso, viveu disso a vida inteira, né? Então é muito grave o que a gente está fazendo. E o projeto que se monta sobre Bolsonaro tem a ver com este perfil estético do Bolsonaro. E tem eficácia. Nós temos que ter um projeto para derrotar este projeto. Se nós não tivermos projetos e ficarmos até 2022 buscando que líder é melhor do que líder, nós vamos ter uma guerra de líderes e a ausência de projetos, seremos derrotados. Isso vai custar muito caro. Marcelo, uma das consequências, digamos assim, que tu tirou dessa decisão, né? Ou que tu tem a decisão, ela é um marco de algo que tu já vinha fazendo antes. A gente conversou algumas vezes sobre isso, né? Mas assim, eu estou tratando como um marco assim de data, né? Para gente analisar. Foi buscar justamente ampliar as conversas. Eu quero falar contigo sobre um assunto especificamente que, para mim, assim, me impressionou muito com o nosso campo. Eu tenho tentado falar mais com o nosso campo do que fora dele, porque eu acho que a gente precisa estar unido e ter, digamos assim, pactos comuns para vencer o bolsonarismo, né? E eu fiquei muito impressionada com a não acolhida de determinados setores do nosso campo, aí setores assim organizados e desorganizados, a autocrítica e a mudança de posicionamento do Felipe Neto. Eu fiquei muito impressionada, sabe? Porque a coisa que eu mais admiro nele, toda vez que eu converso com ele, eu falo para ele assim, para mim o mais fantástico é alguém ter disposição de aprender e mudar profundamente de opiniões, né? Isso é consciência, isso é o que a gente acredita. Oi, Antônia. Oi, querida, bom dia. Agora eu invado sempre as lives. Pode invadir sempre, porque a gente te ama, ó. Não, e quando que a gente vai se encontrar de novo? Sei lá, então tem que... A gente vai se encontrar, não me deprime, porque eu te falei que esse encontro que eu faço aqui é para me manter com saúde mental. Não tem que eu não vou encontrar você. E deixa eu me defender antes que venham me acusar de machismo. A Antônia trouxe um café para mim, mas quem fez o café fui eu, tá, gente? Então, só para deixar claro. Isso é um mínimo, né, Manuel? O café, não, antes que eu seja acusado de estar aqui, não. Não, ele Ô, Marcelo, a gente, aqui nas minhas redes, a Antônia jamais... Tu poderia até ser acusado, mas ninguém ia acreditar numa acusação contra a Antônia, que ela ia estar servindo. Não me encontrar legitimidade, essa fake news aqui, nas minhas redes. Ó, bom trabalho aí, vocês. Obrigada. Eu já tomei meu café, ó. Eu tô aqui desde as 7 sentada, já tomei essa térmica inteira. O pessoal pergunta por que eu fico acelerada no isolamento. Porque, né? Tem como... Você sabe, eu amo café, né? E eu faço café, mas como eu tô trabalhando demais, né? Eu tô trabalhando muito mais do que qualquer outra época. Eu também. Eu tomo café o dia inteiro, isso é um desespero, né? Eu fico o inteiro aqui trabalhando e tomando café. Tem até que parar com isso, mas não consigo. Eu tomo essa garrafa de água que o Duca é super contra que eu tome, que ele diz que fica péssimo na tela, que eu não tenho senso estético. Mas o artista é ele, não sou eu, né? Meu senso estético não é apurado. A xícara é velha. Bom a gente ouvi-lo. A xícara é velha e a garrafa é de plástico. Ele diz que é péssimo. Mas ok. O que eu ia te falar sobre o Felipe é que, assim, pra mim, é um marco a falta da consciência dele, né? Assim como hoje eu tava vendo a Anitta denunciar uma relação de abuso psicológico, e quando uma mulher como a Anitta avança na sua consciência, milhares de mulheres avançam. Me contando isso aqui, eu nem peguei a notícia toda. Assim, mas ela denunciou uma relação abusiva, né, com um jornalista que chantageava ela, enfim. Por que eu tô trazendo isso? Porque enfim, até brinco com o Felipe que ele e o Lucas foram liberados na minha casa, depois que eles mudaram tanto, mas não é sobre ele que eu queria falar, é sobre a gente. Quando a gente não acolhe alguém que, como o Felipe, né, que mudou e que reviu seus posicionamentos, e que maravilha que alguém possa fazer isso significa que a gente não tem disposição de conversar com mais de metade do povo brasileiro, que não andou com a gente em 2018. Né? Para mim é um sintoma, é uma manifestação, né? É um sintoma de como a gente entende que as pessoas têm que preencher uma lista de requisitos, né? Quase uma chamada. 1,80 de altura, né? É uma chamada, é que nem gente que às vezes não consegue se relacionar, a gente vai ver porque a pessoa tem uma lista tão grande de exigência que não existe aquela pessoa perfeita. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque me preocupa muito essa nossa não disposição de conversar com pessoas que, de diferentes maneiras, fizeram revisões no seu posicionamento,
porque é a partir dessas que a gente vai poder efetivamente furar a bolha, né? E também conversar com pessoas que ainda não fizeram essa revisão, né? Para mim, a pedagogia política, a luta política passa por esse esforço pedagógico da gente imaginar que a consciência de um avança à medida que a consciência do povo avança, né, Marcelo? Claro, não, olha, isso é um ponto muito importante. Eu perdi, olha que eu sou um sujeito muito paciente, né? Você sabe disso. Mas eu em alguns casos, eu assim, perdi a paciência, assim, realmente, porque é um nível de autoritarismo, um nível de arrogância. Eu fiquei brincando, como eu sou uma pessoa também do futebol, assim, eu sou muito apaixonado por futebol, eu fiquei brincando com o Antônio. Eu falei, Antônio, sabe o que está me parecendo isso aqui? É o Olaria, que é um time, né, time chamado Pequeno, aqui do Rio de Janeiro. É o Zidane revelar que o sonho dele é jogar no Olaria. Aí, e o Olaria não aceitar. O Olaria falou o seguinte, não dá não, porque já tem o Zezinho da padaria, que a gente chamou para jogar aqui, e ele está com a gente desde sempre, então não vai ter vaga para você não, Zidane, continua aí, por favor. Ou então, assim, em 98 tu fez aquela merda e agora tu quer vir jogar com a gente, sabe? Parece isso. Assim, não, você fez um gol no Brasil, não tem condições de você vir jogar no Olaria agora. Com todo respeito ao Olaria, eu tô falando isso que eu gosto do Olaria, mas é um negócio assim, é mais ou menos isso, né? A gente ri quando dá esse exemplo do Zidane jogando no Olaria, mas é igual, né? É a mesma coisa que a gente está vivendo. É um nível de cegueira, um nível de arrogância, um nível de revanchismo, que parece que a gente não está vivendo o que a gente está vivendo. Ou a falta de leitura, ou é um senso de otimismo extremo, que eu gostaria de ter 2% dele, de achar que, na verdade, não está acontecendo nada demais, que Bolsonaro foi um acidente histórico, ele vai ser derrotado, acabou e ninguém vai lembrar dele. Né? E aí não precisamos de ninguém, somos nós suficientes para devolvermos a democracia ao Brasil, para garantirmos um país melhor em 2022. Eu queria ter 2% desse otimismo. Né? Otimismo e autoestima, são duas coisas, né? E assim, eu falo muito com o Felipe, eu converso muito com o Felipe. É um menino que tem um senso de justiça muito impressionante. O Felipe eu fiz uma live com ele, não sei se você viu, ele vem do subúrbio, né? Então ele tem essa coisa de vir do subúrbio, para mim, tem uma riqueza muito grande, porque você olha para o mundo, você aprende a olhar o mundo de um lugar que é mesmo diferente, né? Então, a mãe é pedagoga, né? Então, assim, ele tem... Aí ele é muito tranquilo, ele fala, não, gente, olha, sobre aquilo eu errei. Eu me identifico com ele, eu falei isso para ele já também, Marcelo, que ele fala uma frase que para mim me marca muito, que é, eu amadureci, eu tinha 22 anos, eu tenho mandato desde os 22 anos, né? E eu vejo o olhar, às vezes, das pessoas críticos a mim, agora tu amadureceu. Não, eu tinha 22 anos, é óbvio que eu amadureci, é óbvio que eu mudei de opinião. Sim. Os 22, ainda bem, né? Vocês queriam que eu ficasse aqui igual? Se em 22 você pensasse a mesma coisa que você pensou, assim, em 22 você era uma pessoa horrível. Assim, não é que agora você é uma pessoa melhor, porque você era horrível aos 22 anos, porque se você não era capaz de errar, não era capaz de errar, cruz credo, né? Assim, é um pensamento estático, né? E impor um pensamento estático às pessoas. Quer dizer, eu faço muito exemplo com a turma, Marcelo, quando eu dou palestra sobre o Lula. O Lula, em 64, teve golpe. Ele não estava militando. Ele já era o Lula nordestino, que tinha passado fome, que tinha a mãe maravilhosa. Em 68, teve o AI-5. Ele perdeu a mulher, perdeu o filho. E ele não estava militando. Ele ia para o sindicato, como tu gosta de futebol, ele também, para torcer para o Corinthians, para jogar bola. Ele organizava as partidas. Imagina se a gente tivesse chegado para ele, a nossa turma que estava militando, que estava perseguida, que estava escondida, que estava sendo morta, tivessem dito, e aí, seu pelego, tu não te deu conta? Não. Né? Ele mesmo respondeu inconscientemente, sem saber da minha provocação, a essa provocação que eu faço à nossa turma, quando ele disse que a consciência dele avançou à medida que os trabalhadores do ABC avançaram. Então, se a gente desiste, né? Se a gente rotula as pessoas, coloca elas, consagra elas para um lado, a gente desiste de disputá-las. Porque ninguém vai se aproximar de um ambiente hostil, né? Não, e assim, vamos combinar, nós perdemos a eleição. Né? Nós perdemos a eleição. Perdemos ideologicamente, isso. E Bolsonaro é o presidente. Bolsonaro hoje, depois de todos os erros que ele cometeu, eu vou chamar de erros, né? Ele, na última pesquisa, ele tem 25% da sociedade brasileira que acha que ele é ótimo e bom. 25%. Eu não sei desses 25%, eu também escrevi isso no artigo, quantos são iguais a ele, fanáticos. Eu quero crer que sejam 8%, no máximo, que já é gente pra caramba, né?
capaz de ir para um acampamento de 300. Assim, como é que nós vamos derrotar, mais do que derrotar o Bolsonaro, como é que nós vamos derrotar o bolsonarismo? Isso. Porque o bolsonarismo não começa e não termina com o Bolsonaro. Para derrotar o bolsonarismo está no Mourão, o bolsonarismo está em parte do Exército, o bolsonarismo está nas ruas, no acampamento 300, o bolsonarismo está em todos os bairros do Brasil, com gente... Inclusive, o Bolsonaro tem base de apoio popular. O Bolsonaro tem ligações com lideranças evangélicas que faz com que o seu recado chegue rápido nas bases populares, né? Então, é a primeira vez que a gente está lidando com um governante de extrema-direita que ganhou uma eleição e que tem base de apoio popular. Então, é preciso ler o bolsonarismo. Para enfrentar o bolsonarismo, nós não vamos poder enfrentar com os mesmos instrumentos e com as mesmas pessoas que nós sempre enfrentamos à direita. Tem algo novo acontecendo. Então, o Felipe Neto, para dar um exemplo, e tantos outros, a gente tem que ter diálogo. O meu ato e o meu consequente artigo e as minhas atitudes, elas vão decidir o seguinte: nós vamos precisar de todo o campo progressista e do campo democrático. Nós temos que debater. Isso não significa uma aliança eleitoral com o centro ou com a direita democrática. A aliança eleitoral é uma coisa, tem a ver com projeto eleitoral, tem a ver com projeto de cidade, tem a ver com projeto de Estado, tem a ver com projeto de país. Agora, a defesa da democracia é maior do que o que cabe numa eleição. Assim como eu sempre disse, nossos sonhos não cabem nas urnas, mas os pesadelos cabem, né? Na urna, o projeto eleitoral, a gente sabe com quem ele nos pode contar. É um projeto eleitoral que tem disputa democrática. O que está ameaçado é a democracia. É algo maior. Então, para garantir a democracia, tem que ter um leque de alianças que vai desde a articulação em manifesto, diálogo na sociedade. Porque se não provocar fissuras do lado de lá, nós vamos perder. Nós temos que reduzir o bolsonarismo aos seus fanáticos, a 8%, a 10%. Aí a gente derrota o bolsonarismo. Se nós não formos capazes de tirar o bolsonarismo dos 25%, nós estamos derrotados. Então, nós contamos com o Felipe Neto e com muitos outros que no passado estavam num campo ideológico diferente do nosso, mas hoje estão no campo da democracia. É porque não é sobre o passado, né, Marcelo? Às vezes eu tenho a impressão que a disputa do pessoal é sobre o passado, né? E a gente está falando sobre o presente e sobre que tipo de futuro que a gente quer ter. Quer dizer, no presente a gente está travando a disputa se vai continuar ou não vai continuar tendo eleição. Né? Às vezes eu vejo o pessoal falando de 2022 e eu falo, gente, eu aqui, para eu sair na rua e ir ao supermercado, eu tenho que pensar por quantas pessoas eu posso passar que podem atirar. Porque é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre a violência, é sobre uma de nós, tua querida amiga Marielle, que morreu, que não aconteceu nada nesse país, nada. Né? É sobre isso, assim, a gente eu quero falar contigo sobre a federalização do caso. Eu anotei aqui para não esquecer de falar isso contigo, até para explicar para as pessoas, né? Mas assim, então as pessoas elas estão amarradas nesse passado, né? É como se elas tivessem presas ali, o passado puxa e não enxergam o futuro, elas se viram de costas para o futuro para ficar olhando para o passado. Eu falei da Marielle, e talvez tenha falado, porque bem na hora eu tomei nota que eu queria te perguntar sobre isso, porque essa semana, acho que é quarta-feira, Marcelo, tem a decisão sobre a 27 é quarta, então, sobre a federalização do caso. E eu queria que te falasse um pouco sobre isso. Eu queria para a gente explicar para as pessoas, né? Porque durante algum tempo, mesmo quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, alguns casos nós lutávamos para federalizar, para fugir da justiça, alguns estados, né, que nunca se apura nada. E as pessoas, elas... Inicialmente, uma parte das pessoas que querem que a gente saiba não só quem matou, mas como quem mandou matar a Marielle e o Anderson, as pessoas pensaram, bom, esse não é um caminho para resolver, né? Algumas pessoas se perguntavam. E essa semana tem uma grande mobilização organizada nas redes contrária à federalização do caso. Eu queria que tu explicasse bem didaticamente para as pessoas esse tema. Não, lógico. E dizer, né, Manuela, assim, que quando aqui na Assembleia Legislativa do Rio, eu presidi a CPI das milícias, né? E que a gente chegou em boa parte dessas informações que a gente tem hoje, etc. O Bolsonaro defendeu a legalização das milícias na época que a gente estava conseguindo prender os líderes da milícia, para ver se as pessoas conseguem entender esse processo histórico. Ele defendeu abertamente. Publicamente. Publicamente. Então, enfim, além de todas as relações que ele tem, que eu já disse aqui. Só que hoje, então eu fui muito ao longo, desde 2008 para cá, muito ameaçado pelas milícias, mas hoje tem uma outra ameaça no ar, que é a milícia política, que é essa que ele estimula nas ruas, que pode ser um vizinho seu,
né, que pode ser alguém que você encontra na rua, que movido por uma intolerância e por um fascismo muito grande, ele se vê no direito de te agredir, de te matar, enfim, como aconteceu em todos os lugares que experimentaram o fascismo. Então, a gente não está falando só de um crime organizado, de criminosos específicos, está falando de um sentimento que se espalha na sociedade, que torna a sociedade mais violenta. Marielle não foi morta por um ódio político porque tentaram emplacar essa versão e eu briguei muito. Eu acompanho muito de perto as investigações, eu converso com os delegados da investigação, enfim, a família, são mais de 2 anos, né? Foi em 14 de março, então assim, a gente já está com bem mais de 2 anos, mas é importante que a gente entenda o seguinte: Marielle foi morta por um projeto político, né? Marielle foi morta por um grupo político. Isso quem diz são os delegados da investigação, não é uma conclusão de um companheiro de militância da Marielle, isso é uma conclusão da investigação. Houve uma razão política. O Lessa, ele foi alguém contratado, ou, enfim, foi a pessoa que executou. Ele e outros. Ele não foi um idealizador, ele foi a pessoa que apertou o gatilho junto com outros, né? Com certeza absoluta, ele não foi o idealizador, assim, porque o Lessa é um matador profissional, muito capaz no seu ofício, né? Ele é um cara respeitado no crime, ele trabalhou para a máfia da contravenção, o caça-níquel. É uma lenda. Aliás, você tem um mito que morava naquele condomínio, um mito da segurança pública, um mito da violência do Rio. O mito não é o presidente, né? O mito era o Lessa. O Lessa era um mito dessa história de crime, polícia e política do Rio de Janeiro, né? E não é à toa que é o Lessa, segundo as investigações, que vai operar essa morte da Marielle, né? Qual é a razão política da sua morte? Quem está por trás disso? Qual é o objetivo? Se nós não soubermos quem mandou matar, nós não vamos saber qual é a motivação política. O Lessa não teve... O Lessa, assim, o que se conta dessa história do Lessa é que ele matou muita gente, sempre por negócio. O Lessa não sabia quem era a Marielle. Ele não conhecia a Marielle. Então não venham me dizer que o Lessa, um matador profissional que matou durante décadas, resolve, né, no final da sua vida, matar por ódio uma pessoa que ele não conhecia. E acabar com a sua vida, acabar numa prisão. Desculpa. Essa versão é ridícula, né, Marcelo? Eu mesma vivo dizendo, assim, o que me diferencia de vocês que vivem no Rio é justamente isso. Quer dizer, as pessoas falam, como é que tu continua vivendo? Eu sempre respondo, é porque eu moro em Porto Alegre. Então aqui eu sou vítima de um tipo de violência, que não é essa violência que vocês enfrentam no Rio. É diferente porque ela não é o que estrutura o Estado, né? A violência é o que estrutura o Estado do Rio de Janeiro hoje, né? O Estado, né? Exatamente isso. Então, assim, a gente está tratando de uma vereadora brutalmente assassinada, num lugar de onde sai o presidente da República, onde crime, polícia e política não se separam, onde a milícia é um Estado leiloado. Esse é o conceito que eu desenvolvi na CPI das milícias. Milícia é um Estado leiloado, né? Pelo próprio Estado. Esse é um conceito muito forte, que não é paralelo, é um Estado leiloado, ou seja, tem um acordo de uma parte do Estado para ser mesmo do crime, né? Isso é muito grave, imaginar que se consolida desta maneira no Rio de Janeiro, que elege gente, elege senador, elege prefeito, elege deputados, né, interfere na eleição de governador, ou seja, tem relação de poder no crime, não tem relação só de ganhos, né, materiais, é relação de poder no crime. Isso é muito grave, e nesse momento, você federalizar o caso Marielle significa o quê? Que você tira da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tira do Ministério Público do Rio de Janeiro, que estão... mas eles estão investigando há 2 anos e não chegaram ao mandante. É verdade. Nós estamos pressionando, a gente se reúne, a gente tem acesso e tem muito diálogo. Mas, queira ou não, esses caras prenderam o Lessa, que nunca tinha entrado numa delegacia de homicídios, tendo ele trabalhado como um agente importante da máfia de caça-níqueis. Se chegou a lugar que nunca chegou antes nas investigações do Rio de Janeiro. Isso é fato. O Lessa foi preso, né? Não foi só o Lessa, o Elcio foi preso, outros serão presos em breve, se bobear antes de quarta-feira. Então, assim, não chegou no mandante, não chegou no mandante. Precisa. Vão pressionar. Mas tirar a investigação da Polícia Civil, que chegou onde chegou, que está no processo conclusivo, para mandar para a Polícia Federal, primeiro, não há nada na Constituição
que justifique essa mudança. Porque para você federalizar um caso, você tem que ter uma inoperância e uma impossibilidade de investigação. Isso que eu queria te perguntar. Quem demanda a mudança, né? Porque quando a gente lutava para mudar um caso, a jurisdição, por exemplo, o caso do Pará, né, que é um estado que tem muita violência. Bom, a gente lutava para mudar, era uma luta organizada e mesmo assim não se conseguia, muitas vezes, né? Exatamente. Porque tinha que provar a inoperância da justiça estadual, da delegacia, é um processo complexo federalizar um caso. Então, quem demanda a federalização se a família não quer, né? A minha primeira convidada, o primeiro Café com Notícias foi com a Aniele, né? Então, que eu gosto muito, que é muito amiga tua. Ninguém quer. Né? Quem demanda? É o próprio crime que demanda isso? Né? É uma pergunta também, né? Então, assim, primeiro, não há base legal para a federalização. Isso foi um equívoco da Raquel Dodge. No seu último dia como procuradora-geral, que ela pegou um relatório da Polícia Federal, que fez uma investigação sobre a investigação, policiais federais que fizeram um bom trabalho, e ela leu completamente errado. Quem diz isso, inclusive, são os próprios policiais federais que fizeram o relatório. A Raquel Dodge não entendeu. Ela não conversou com ninguém. Ela fez isso no último dia, com todo respeito a Raquel Dodge, mas foi uma atrapalhada, porque ela não conversou com ninguém. E ela vai e pede uma federalização baseada no relatório que ela leu no último dia. Não se faz as coisas dessa maneira, entendeu, Manu? E aí, ok. Então, assim, há um equívoco nesse pedido, porque não há uma inoperância, não há uma impossibilidade de investigação. Porque esse relatório, eu vou falar coisa que eu nunca falei antes, porque na época do Temer, o Raul Jungmann era o ministro. Você vai lembrar disso. E ele fez uma investigação da investigação. A Polícia Federal investigou a investigação da Marielle. Eu tive muito acesso a esse período, muito debate. E, óbvio, tinham tentativas de bloqueios que foram vencidos, inclusive com a ajuda da Polícia Federal. Então, assim, não há nenhuma razão para você federalizar. E mais do que isso, assim, então, assim, não há razão jurídica, não há razão política, e tem um ingrediente a mais. Neste momento, há uma disputa evidente, há uma decisão do Supremo dizendo que o Bolsonaro não pode nomear o chefe da Polícia Federal. O chefe dele quer mexer na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Segundo a reunião ministerial, diante de todos os horrores que nós vimos, mas tem um ponto que é fato. Ele diz que quer mexer na Polícia Federal para proteger os seus filhos, né? Ele fala que quer mexer, ele fala que quer controlar a Polícia Federal. Então, como? Nem é só os filhos, ele fala os meus, né? Ele fala sobre os dele, né? Que dá essa ideia para mim de não só a família, mas a família no sentido do capo da máfia, né? Que envolve todo mundo que serve a si, né? Sim. Então, assim, se você não tem base jurídica, se você não tem base legal, se você tem na política um problema para federalizar, não há a menor razão. Eu tive o cuidado, sabe? Eu falei, você sabe que eu sou muito próximo à família toda, né? A Mônica, a Aniele, Marinete, Luiara, Tuninho. A Aniele foi minha aluna, né, na escola. Foi a Aniele que me apresentou a Marielle. Né? Eu não sabia. Eu gosto muito dela. A Aniele foi minha aluna. A Aniele foi minha aluna no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. E ela me apresenta a Marielle. A Aniele, foi o contrário, ela que me apresenta. Eu conheço a Aniele antes da Marielle, né? E aí, nós fizemos uma carta, que todos nós assinamos. Eu levei a cada juiz do STJ. Eu fui a cada um deles. Entreguei na mão e falei, a família não quer que federalize. Por essas e essas razões. O Bolsonaro sempre se refere a Marielle com profundo desrespeito. Profundo desrespeito. Então, como é que você vai jogar na Polícia Federal esse caso? Quando tu falou ali, tá ouvindo, Marcelo? Tá, voltou, tu tinha ficado num frame. Quando tu falou lá atrás em ucranizar, né? Um dos processos da Ucrânia, até eu convido quem não leu esse livro, cadê? Tá aqui a câmera, a lê-lo, né? Tu leu esse livro, Marcelo? Eu não. Vou te mandar o PDF quando dele. Eu já estava isolado. Eu quero. Eu vou te mandar um PDF dele que eu recebi de alguém da editora, eu acho. Esse livro, ele fala justamente sobre a construção, né? Ele é sobre fake news, sobre a construção do que a Ucrânia vive a partir do algoritmo. Quando nós organizamos, Marcelo, o negócio o Instituto, e se fosse você que eu presido, sobre fake news, um dos episódios que a gente contou foi sobre a Marielle, né? O que mais me impactou, né, é como a morte da Marielle tem a ver, eu te interrompi, tem a ver com a forma como o Bolsonaro a trata, né? Como a morte da Marielle é tratada de maneira jocosa, né, debochada,
sórdida pelos que nos governam, mas também como ela reproduz, é uma coisa muito complexa, como ela reproduz o tratamento que eles constroem na internet para todas as vítimas da violência do Estado. Eu não sei se você consegue entender essa conexão que eu estou falando. Então, assim, o João Pedro morreu, imediatamente a gente identificou nas redes o esforço dessa milícia digital, né, que é mandada e financiada pela milícia real, para dizer que ele era traficante. Né? Quando a Marielle morre, lá no primeiro dia, caiu o corpo, né? A versão era de que ela era mulher de bandido, né? Porque eles encontram... Na mesma noite. Na mesma noite. A gente reconstruiu isso num dos episódios do Instituto, e se fosse você, está aqui no YouTube, para quem não assistiu ainda, né? Reconstruiu historicamente. Então, existe um peso. Quando tu fala em ucranizar, tem a ver com essa violência que essa menina, que essa mulher, né, diz ali, armando, com alto financiamento. Eu fiquei impactada como eles captaram dinheiro rápido, né? Mas tem a ver também com essa dimensão de legitimidade que eles constroem no discurso a partir dessa ideia de que determinadas parcelas da população são alvo legítimo. Então, dá para matar a Marielle, né? Essa é a versão que eles constroem, porque é mais um corpo de uma mulher negra da favela. E isso tem relação com, digamos assim, o que permite o Bolsonaro tratá-la dessa maneira. Mas ele sempre coloca no centro. Eu queria falar um pouquinho contigo sobre isso. Lá atrás, antes da reunião ministerial, que o Brasil cada semana é uma bomba, né? Então, antes da reunião ministerial, quando teve a queda do Moro, ele puxou dois debates para legitimar a queda do Moro, né? A morte da Marielle, né? Quer dizer, a pessoa... Isso não fazia o menor sentido, porque a investigação não é da Polícia Federal. Claro, a não ser o inconsciente falando, né? Quer dizer, ele fala da Marielle... Aquilo ali servia para regimentar aquela galera dele, né? Isso, e o episódio do Adélio Bispo, que é o episódio que eles construíram que eu e o Jean teríamos envolvimento. Imediatamente voltaram as fake news sobre aquilo, né? Então, eles construíram um sistema de legitimidade a partir das fake news dessa milícia real, né? As pessoas acham que é conectado à internet, por isso que eu gostei da expressão de ucranizar, porque a Ucrânia é o sistema perfeito que eles mais se inspiram, né? Que tem um sistema de distribuição de mentira para legitimar as ações reais. E eles conseguiram fazer isso com a Marielle numa parte da população que se desumanizou. Então, tu pega um conjunto de charges, né? A polícia mijando na lata, a quebra da placa pelo governador eleito do Rio junto com os deputados. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque essa dimensão me horroriza, digamos assim, né? Porque esses 8%, que eu também torço para que dos 25% sejam 8%, sejam 9%, né? Eles compram, eles legitimam essa versão de violência profunda, de ausência total de empatia, de solidariedade, de dimensão humana mesmo. Eles desumanizam, né? Tal qual no fascismo. A Marielle é uma grande ameaça para o fascismo. A Marielle é uma grande ameaça. Isso, e é muito profundo. Você está entrando aí num lugar da conversa que é muito profundo. A gente está tratando de um homicídio, de um esclarecimento de um homicídio. Uma das maneiras que eles têm de nos atacar mas com mais de 60 mil homicídios, por que vocês falam só dela? Então, a ideia de tentar dizer que é mais um, é uma ideia, não é de justiça, é de injustiça, né? Mas e aí você fala, não, é um crime contra a democracia, ela é morta por uma razão política, ela não foi morta por uma bala perdida, por um crime passional, por uma dívida que já seria grave. Ou seja, tem um grupo político que, como forma de fazer política, é capaz de matar. Então, este homicídio da Marielle não começa e não termina na Marielle. É disso que a gente está dizendo, né? Ou seja, tem um grupo político que, como forma de fazer política, mata. Por isso, o caso da Marielle é um caso de assassinato à democracia. Isso lá atrás, isso antes do governo Bolsonaro. Mas é por isso que ela incomoda tanto, mesmo depois de morta, a essa estrutura de poder e a família Bolsonaro. O Flávio conheceu a Marielle. O Flávio foi deputado estadual comigo durante 12 anos. A Marielle era unha e carne comigo, né? Todo mundo sabe disso. Ela era da minha equipe por 10 anos, só saiu para ser eleita vereadora. Então a gente era muito próximo. E o Flávio conheceu a Marielle. Por isso que é tão grave o que eles falam. O Bolsonaro não, mas a família, o Carlos Bolsonaro, o Tonho, ele foi vereador com a Marielle, no mesmo corredor. Então a família sabia muito bem quem era a Marielle, né? Então isso que o Jair fica falando, não sei nem quem é, não é verdade. Eles sabiam muito bem quem ela era e o que ela representava, né?
Agora, eu não sou leviano, daí eu vou dizer que a família tem envolvimento com a morte, eu nunca disse isso. Eu só digo o seguinte, todo mundo tem que ser investigado. Porque foi uma razão política. E no Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem é quem. O Rio não é tão grande assim. Todo mundo sabe quem é quem. Todo mundo sabe quem tem vínculo com o quê. Ou pelo menos quem não está cego no cartão postal. Né? Então, assim, para cima de mim não cola essa história. E tem um elemento a mais, que é muito curioso sobre a morte da Marielle, que tem a ver com... Eu fiquei muito impressionado, porque quando a Mari morre, é numa quarta-feira à noite, em torno de 9h30, 9h20 da noite, eu estava conversando, isso foi muito impactante para a gente, eu estava conversando com a Antônia sobre a Marielle, né? E eu não sei se eu já te contei isso, eu estava conversando com a Antônia sobre a Marielle, porque eu ia fazer uma atividade com a Marielle no sábado, na Favela da Maré. E eu tinha convencido a Marielle de não viajar, ela ia viajar com a Mônica. E eu falei, não, que vai viajar, garota, tem um negócio importante pra gente fazer, ela vai servir ferrando a minha vida, pessoal, eu vou te... Aí aquela reclamação que ela reclamou, eu falei, não, cara, eu vou pra Maré sábado, como é que você não vai estar comigo na Maré sábado? Aí eu convenci ela de não viajar com a Mônica, né, pra ir comigo pra Maré. Ela me xingou até a quinta geração, como fazia sempre, mas topou. E eu tava falando sobre o crescimento da Marielle, sobre a importância, sobre o quanto ela estava amadurecendo, porque Marielle foi trabalhar comigo menina, né? Imagina, 2006, 2005, Marielle trabalhando, então assim, era uma menina, né? Eu vi a Marielle crescer muito no dia a dia, eu dei a Comissão de Direitos Humanos para ela coordenar, que eu presidia, e ela ali foi um salto fantástico. Ela foi trabalhar comigo, com familiares de policiais atingidos no Rio de Janeiro, fomos nós dois que bolamos junto esse projeto. Ela cresceu pra cacete. A gente falava sobre isso, toca meu telefone. Era o chefe de gabinete da Marielle, e na hora o telefone não estava muito perto. Eu vi que ele tocou, mas eu estava no meio da conversa, 9h da noite. Eu falei, passou das 9h, eu não sou obrigado a atender, né? E continuei conversando. E insistiu. Quando insistiu, fui ver, era o chefe de gabinete da Marielle. E aí ele me dá a notícia de que ela tinha sido baleada. O carro tinha sido baleado, né? E que ele não tinha informações dela. Eu entrei em pânico, né? Comecei a ligar, o que está acontecendo? Liguei para ela, não atendia. Aí eu descobri que ela estava com a Fernanda, aí o marido da Fernanda me liga, enfim. E aí eu começo a botar minha roupa para ir para o local, sem brincadeira, mano. Assim, eu fui um dos primeiros a chegar no local. No caminho, liguei para a polícia, porque eu tenho muito acesso à polícia, principalmente a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e eu avisei ao chefe da polícia, avisei ao chefe da delegacia de homicídios, eu cheguei junto com ele. O chefe da delegacia de homicídios foi pro local, eu cheguei junto com ele, então eu cheguei muito rápido, né? Quando eu cheguei, já veio uma pessoa e falou o seguinte, você já viu o que estão falando da Marielle? Assim, é impressionante, assim, a notícia da morte tinha sido imediatamente, isso me deixa muito suspeito, sabe? Porque a morte da Marielle impactou muita gente. As pessoas não esperavam que ela fosse assassinada, como eu não esperava. A Marielle não tinha nenhuma ameaça. A Marielle nunca tinha sofrido nenhuma... A preocupação da Marielle era comigo. Ela nunca tinha sofrido nenhuma... Não tinha nada que chegasse ao ponto de falar... Tem algum... Ela nunca teve nenhum... Ela era muito carinhosa, muito gentil, muito carinhosa, né? Mesmo no enfrentamento, que ela era muito forte, mas ela sabia agradar, ajeitar, conversava com todo mundo, né? Não tinha nada que levasse a ideia de que tinha algum risco. Então, assim, foi um impacto muito grande. Marielle assassinada, assim, todo mundo tinha achado que era assalto. Todo mundo achou. E aí, muito rapidamente, você percebe que não era. Mas todo mundo, no momento inicial, achou que era assalto, alguma coisa desse tipo, que lamentavelmente acontece no Rio de Janeiro. Porque não tinha... É diferente se eu for morto, mesmo que seja assalto, ninguém vai acreditar que foi assalto, né? A Marielle era o contrário. Então, para aquele momento, já ter fake news circulando... Então, imediato, é impressionante. E elas uma máquina pronta, né? Não são coisa de gente ingênua. Quem fica estudando isso, percebe, e por isso que eu te falei sobre esse livro, precisamente, percebe, assim, que são as narrativas corretas, que encontram eco na cabeça das pessoas, que ficam retumbando. Então, assim, era mulher de bandido, vai ver que foi o bandido, né? Fica ali, encontra eco. Sim. O que eu estou querendo dizer é aquilo já estava pronto. Claro! Aquilo já estava pronto. Então, é uma máquina pronta. E aí tem muita relação, isso é um debate profundo, assim, o quanto hoje, quando, na verdade, nós sabemos que quem vai ser a vítima da pandemia, né? Quem vai ser a vítima prioritária da pandemia? Já está sendo, né? Quem vai morrer em massa,
Quem vai morrer em massa são aqueles que vão depender dos hospitais públicos, são aqueles pelos problemas de moradia que tem, pela falta de saneamento básico. Nós não temos dúvida que a grande expansão dos óbitos no Brasil vai atingir fundamentalmente a população mais pobre. E aí, cara, é muito triste falar isso, mas esse processo de criminalização que é acompanhada de desprezo da vida dessas pessoas que vivem em lugares mais pobres, essa ideia de dizer, da favela vem o medo, e aí eu me desconecto eticamente da favela, no sentido de que eu não tenho compromisso com essa favela, e isso tem um pano de fundo também nas ações desse governo na hora da pandemia. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Né? O que eu estou dizendo aqui é coisa muito séria, eu sei, eu não estou sendo leviano, né? Mas há uma narrativa do fascismo que é calcado no medo, né? Muito mais do que na esperança. Aliás, o grande desafio dos dois projetos é essa esperança e o medo. Como é que vai ser isso? Né? O medo é muito poderoso. Muito. Então, o medo do pobre, o medo do negro, o medo da favela, o medo da juventude, esse medo alimentado o tempo inteiro, ele é acompanhado de um processo de criminalização, né? É isso, o menino João Pedro é brutalmente assassinado, deve ser bandido, jogou a dúvida, alimentou o medo, acabou a dignidade do garoto, acabou a dignidade da família. É muito perverso isso. É muito triste, então, né? Isso, de alguma maneira, o resultado cultural e psicológico disso, Manu, é uma indiferença dos setores formadores de opinião, né, para os lugares mais pobres. E é claro que os setores formadores de opinião também contam com pessoas que são dos lugares mais pobres, mas é muito poderoso, é muito avassalador isso, né? Então, assim, olha, é uma indiferença que de alguma maneira pode legitimar essa história da pandemia. Vai morrer o que o Bolsonaro fala? Vai morrer um monte de gente, a gente sabe disso, mas a vida vai seguir. Quem é esse monte de gente que vai morrer? Onde é que está essa indiferença para esse monte? Porque esse monte de gente vem de um lugar, do mesmo lugar que se criminaliza. Então a gente precisa entender que é um negócio é um projeto de poder, né? Por isso a Marielle ameaça tanto, né? Marcelo, eu estava te ouvindo pensando, né? A gente, às vezes, quando vai enfrentar o governo não parece ter, voltando ao início da nossa conversa e indo para o finalmente, a sofisticação que eles têm, né? Eles têm um discurso que encontra muito na maior parte do povo, né? Seja agora, por exemplo, o pessoal fala, como que ele vai se manter com os 25? Olha, ele joga com o sentimento real do povo trabalhador do país que está desesperado para trabalhar, com razão de ter, claro. Né? Então ele vai tecendo, mesmo parecendo um bobalhão, né? Um bobo da corte, e também tem a sua corte, né? Que o ajuda a sustentar o governo, mas ele vai tecendo uma trama que responde a angústias e anseios muito humanos do nosso povo, inclusive o tema do medo, né? Porque a gente também, num certo sentido, tu trabalha com isso há muito tempo, com grandes amigos em comum que nós temos, inclusive o Luiz Eduardo Soares, inclusive por não enfrentar o tema da violência, né? Que amedronta uma parte da população. Então ele vai responder com respostas erradas, né? Há dúvidas legítimas das pessoas. Então as pessoas de carne e osso têm dúvidas reais. Como eu vou sobreviver? Ele dá a resposta errada. Ele dá uma resposta para aquilo. Trabalha, te expõe ao vírus, trabalha. Ou tu vai morrer de fome ou tu vai morrer de vírus. A violência, nossa, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de bala perdida. Mata. É uma resposta errada para uma dúvida legítima do povo. E às vezes quando a gente quer responder ele, a gente ataca a dúvida legítima do povo. Né? A gente acaba confundindo o emissor com a mensagem, né? Com a dúvida que mobiliza a parte da nossa população. Por isso que eu acho que é tão extraordinariamente forte o teu gesto, né? Eu me somo àqueles que ficaram tristes, sabe disso, né? Sim, eu também. Claro, eu sei, mas assim, existem gestos que são fortes, né? Assim, que encontram eco, né? Que podem trazer consequências. E eu espero que a gente tire consequências do teu gesto, né? Do gesto de defesa da unidade, de olhar para o presente e não para um futuro que a gente não sabe como vai ser, do gesto de buscar ampliar o diálogo com quem não esteve junto conosco no verão passado, porque a gente está tentando construir um verão futuro, né? Então são muitos gestos que tu manifestas com a tua decisão, e eu realmente fico contente que eu tenha visto tanta gente tão de acordo contigo na nossa sociedade. Não, isso para mim foi muito importante, assim, não foi um gesto simples, não foi um gesto fácil, um gesto marcado por dúvida e por dor também, mas o quanto de gente bacana, né, com quem eu quero estar do lado
que veio junto e que eu acho que disso pode sair alguma coisa importante, né? Ontem, por exemplo, o Lupe, que dirige o PDT, me ligou e falando, olha, eu estou preocupado, estou vendo o que você está fazendo, vamos pensar juntos uma CPI. Então eu começo a ver ações que já, de alguma maneira, são também fruto... esse movimento que eu estou falando, chamando, nem todos, né? Enfim, tem setores que vão demorar mais, tem setores que são muito personalistas, né? Muito, enfim, projeto pessoal, mas uma grande parte está vindo, né? Então, assim, a reação que o Dino teve, o Haddad, teve o próprio Lupe, eu acho que são ações bacanas, assim, acho que são pessoas que a gente tem que pensar, o desafio é muito grande para a gente pela frente. E sobre o negócio da federalização, eu queria pedir para que as pessoas assinassem federalizaçãonão.org, né? Eu divulgo nas redes agora também o material. .org, assinar para não federalizar, porque de hoje até quarta-feira a gente precisa passar por isso, a Defensoria Pública vai estar defendendo a gente, junto com organizações da sociedade civil, e a esperança é grande que isso se resolva e a gente tenha tranquilidade também nesse caso e nesse julgamento. Freixo, eu quero te agradecer muitíssimo ter conversado contigo mais uma vez, é bom, dá uma esperança. Eu que agradeço. A gente fica em casa buscando fios de esperança para se agarrar, né? Eu fico feliz de te encontrar. Foi uma das primeiras conversas que eu fiz no início do isolamento, foi contigo no domingo de manhã. E agora a gente está se reencontrando na segunda, tá? Não, mas parabéns pela sua atitude, pela sua dinâmica. Eu acho que hoje em dia você é uma figura muito importante nessa luta por democracia. Parabéns pela sua decisão corajosa. E eu espero que a gente avance nesse processo de defesa da democracia. Você sabe que o Juca Kfouri, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito profunda, me ligou esses dias para falar do Felipe Neto e para falar de uma ação que pudesse juntar a sociedade civil, que ele pudesse ser uma ponta de lança nisso. Aquilo me deixou tão feliz, né? Nossa, a mim também. Pois é, então, assim, quando essas coisas começam a acontecer, é porque eu acho que os gestos da gente valeram a pena e estão valendo a pena. Parabéns por tudo. Eu espero que a gente consiga se encontrar tão logo. Em breve, também espero. Obrigada por terem nos assistido, gente. Como eu sempre peço para vocês, compartilhem nas redes, porque aqui tem a turma que assiste ao vivo e tem as pessoas... Ó, tá correndo o link do Federalização aqui embaixo, Marcelo. O pessoal conseguiu. Obrigada, Luísa. A Luísa está sempre atenta na nossa conversa. É bom que a gente tem uma equipe que está ouvindo, viu? Está atenta. Então, compartilhem nas redes de vocês, né? Vão nas redes do Marcelo, sigam o Marcelo Freixo. O Marcelo tem um perfil no Twitter e um no Instagram também, muito ativo. Assinem os nossos canais de YouTube, compartilhem o conteúdo, porque essa é uma das maneiras que a gente tem também de subverter o algoritmo, de fazer com que o nosso conteúdo seja visto por mais gente, né? Então, vocês também têm uma parte para fazer nisso. Obrigada, Marcelo. Bom dia, bom trabalho. Boa semana, né? Um beijo. Semana tem as importantes. Um beijo na Antônio.